Hoje discutiremos imunidade passiva e imunidade ativa. Então, quando a gente fala em imunidade adaptativa, essa imunidade adaptativa ela pode ser dividida em passiva e ativa, certo? Na ativa, o próprio indivíduo vai gerar uma resposta naturalmente quando ele tiver exposição a algum agente infeccioso, certo? Ou artificialmente quando ele receber uma vacina. E na imunidade adaptativa passiva, o que nós vemos? A transferência natural de anticorpos prontos da mãe para o feto, no caso anticorpos IgG durante a gestação, ou anticorpos da mãe para o bebê durante a amamentação. Isso seria a passiva natural. E nós temos também a passiva artificial. Daí nós estamos pensando no quê? Na transferência de anticorpos produzidos artificialmente para o indivíduo em caso de necessidade. A imunidade adaptativa ativa natural, ela acontece quando a pessoa desenvolve doenças virais e, consequentemente, vai apresentar anticorpos. Esses anticorpos da classe IgG vão gerar uma imunização, fazendo com que essa pessoa não adquira novamente a mesma doença. Agora, a atividade adaptativa ativa artificial é relacionada, como eu disse para vocês, à imunoprofilaxia ativa, que nós chamamos de vacinação. Então, as nossas vacinas devem apresentar algumas características que são eficácia na prevenção e redução da gravidade da doença, proteção duradoura e de longo prazo, imunidade com número mínimo de doses, ampla proteção e efeitos adversos leves ou ausentes. Essas características garantem que as vacinas tenham uma boa aceitabilidade. Além disso, nós temos estabilidade por um período prolongado, para evitar que elas sejam produzidas continuamente, sem necessidade. Produção em massa, tá? Para quê? Para poder vacinar um número máximo de pessoas possível e acessibilidade a populações em risco de doenças infecciosas. Então, todas as pessoas que estão em áreas onde essa doença existe deveriam ser vacinadas. Nós sabemos hoje em dia, né, da importância dessa vacinação, principalmente devido à Covid-19, que está causando muito número de mortes, e até o momento nós não temos ainda uma vacina eficaz. Aqui a gente vê um breve histórico que mostra para a gente qual foi o desenvolvimento dessas doenças ao longo dos anos, e a gente vê o seguinte, ó. Essas vacinas, aliás, foram desenvolvidas, né? Primeira vacina que a gente conhece, o primeiro processo de vacina foi a variolação, que era uma forma de proteger contra a vacina, que parou de ser usada em 1800. Depois a gente começou, a partir de 1800, nós começamos a desenvolver as primeiras vacinas. E hoje em dia, essas vacinas que nós usamos, né, em relação à varíola, conseguiram, então, até 1980, erradicar as doenças, certo? Aí a gente tem aqui, ó, vírus vivos atenuado. Todo mundo que tiver da mesma cor, que é meio vermelhinho, são vacinas de agentes infecciosos, na verdade, atenuados. A gente tem em verde agentes infecciosos inativados, toxoide em azul claro, polissacarídeo, subunidade proteica, derivados de plasma, DNA recombinante, polissacarídeo conjugado, células dendríticas, tá? E esse aqui que é uma técnica nova, que é Resourced. E aí a gente vê todos os agentes infecciosos que existem, que podem ser, então, evitados através dessas vacinas. Para que as vacinas funcionem, elas contêm vários componentes. Então, a gente vai pensar em antígenos vacinais, que são as partículas imunogênicas derivadas dos patógenos que vão estar presentes nas vacinas, estabilizantes, que vão fazer o quê? Vão manter a constituição ou a composição da vacina estável até que ela possa ser utilizada, então vão permitir um armazenamento prolongado.
adjuvantes, que melhoram a resposta imunológica específica aos antígenos vacinais. Como que eles fazem isso? Eles geram uma resposta inflamatória que vai mobilizar uma resposta imunológica maior. E nós temos também, em alguns casos, antimicrobianos em pequenos traços, que são utilizados para impedir o desenvolvimento de alguns tipos de agentes infecciosos. Então, eles são resquícios de fabricação, mas são traços bem pequenininhos. Além disso, nós temos conservantes. Esses conservantes, eles impedem o crescimento de bactérias e fungos nessas vacinas que são multidoses. O que são vacinas multidoses? São aquelas que vêm num frasco, tá? Em que você vai tomar a vacina, vão pegar a dose necessária para você, mas o frasco continua ali. Então, nós temos aqui o timerosal ou tiomersal, que gera uma redução dos custos de armazenamento, ele é extremamente importante. E a gente fala também no formaldeído, que leva à inativação viral e alteração da estrutura das toxinas bacterianas, que também é utilizado como um conservante. Essas substâncias, elas são importantes, elas são encontradas em pequenas concentrações e elas não causam prejuízo à saúde. Além disso, as nossas vacinas são classificadas por número de agentes vacinais, de antígenos vacinais. O que significa isso, então? Elas podem ser monovalentes quando elas apresentam apenas uma cepa de um único antígeno vacinal, ou seja, contra essa vacina, ela protege contra uma cepa de um agente infeccioso. Nós também temos as polivalentes, que protegem contra 2 ou mais cepas ou sorotipos do mesmo agente infeccioso, ou seja, do mesmo antígeno vacinal. E nós também temos as vacinas combinadas. As combinadas, elas apresentam diversos antígenos vacinais na mesma composição. Isso faz com que elas possam fazer prevenção simultânea contra doenças diferentes. Então, o exemplo principal que nós temos seria a tríplice viral, que produz contra sarampo, rubéola e cachumba. Além disso, essas vacinas combinadas têm uma outra característica importante, elas facilitam a administração das vacinas nas crianças e o cumprimento do esquema vacinal. Por que isso acontece? Porque você vai tomar várias vacinas ao mesmo tempo e isso diminui, entre aspas, o número de picadas, melhorando a aceitabilidade dessas vacinas. Essas nossas vacinas também podem ser classificadas de acordo com o tipo de antígeno vacinal. Então, a gente pensa em patógenos atenuados, inativados, toxoides, polissacarídeos, vacina conjugada e de subunidade proteica, certo? Então, vamos começar com as vacinas que apresentam patógenos atenuados. Elas foram as primeiras a serem desenvolvidas, elas estão disponíveis desde 1950. Esses agentes infecciosos são atenuados por processos laboratoriais. E o que significa ser atenuado? Que ele vai conseguir fazer, eles conseguirão fazer a replicação e ativação da resposta imune, celular e humoral, vão gerar a produção de anticorpos, mas eles não têm patogenicidade, eles são incapazes de causar a doença. Então, são vacinas em que o micro-organismo se desenvolve dentro do indivíduo. Esse processo de atenuação, que é um enfraquecimento que impede que ele cause a doença, pode ser feito em infecções consecutivas de hospedeiros não naturais, então uma outra espécie de animal, ou pode ser feito através do cultivo desse micro-organismo no meio de cultura, em condições de cultura desfavoráveis. Quais são as desvantagens desse tipo de vacina? Imprevisibilidade é a primeira. O que significa isso? Esses agentes atenuados, eles podem sofrer mutação e com essa mutação eles podem gerar o desenvolvimento de patogenia. Além disso, indivíduos imunocomprometidos não podem tomar essas vacinas porque têm manifestações clínicas severas, eles não têm resposta imunológica eficiente e esses agentes infecciosos nos pacientes imunocomprometidos vão causar problemas sérios. Nós temos as gestantes e que também não podem usar porque, como agente infeccioso, ele está vivo, dependendo desse agente infeccioso, se ele for capaz de ultrapassar a placenta e contaminar o feto, como a gente viu no caso da placenta, quando nós estudamos a microbiologia, nós sabemos então que vai ter alterações de desenvolvimento fetal que nós chamamos de teratogênese. Além disso, uma outra desvantagem importante é a possibilidade de ocorrerem erros de imunização. Por quê?
Porque essas vacinas, elas são liofilizadas. O que significa isso? Que elas vêm em pó e elas devem ser reconstituídas com um diluente correto no volume correto. Se essa diluição não for feita, a reconstituição de uma forma correta, o que acaba acontecendo? Você tem um erro de vacinação que não vai gerar proteção. Além disso, essas vacinas devem ser armazenadas depois de reconstituídas em baixas temperaturas, porque se você não fizer isso, você vai perder o antígeno vacinal. Por quê? Porque ele é atenuado, ou seja, ele está vivo, certo? Se a temperatura estiver muito alta, isso prejudica, então ele acaba sofrendo degradação e não vai fazer proteção. Quais são os exemplos dessas vacinas? Tuberculose, que é a PCG, que é a Bacillus calmette-guerin. Nós temos a poliomielite, daí a Sabin, que nós conhecemos no Brasil como Zé Gotinha. A tríplice viral, que tem sarampo, rubéola e cachumba. A vacina da varicela, que é a catapora, do rotavírus e da febre amarela. Nós também temos vacinas com patógenos inativados. Nesse caso, os agentes infecciosos são inativados por processos físicos, geralmente aumento de temperatura, ou químicos, desnaturação por formaldeído. Então, a gente vai fazer um tratamento laboratorial também nesses patógenos. Isso vai impedir com que ocorra a replicação e isso, claro, vai fazer com que o patógeno não seja patogênico, né? Porque ele está inativado, ele está morto. Nesse processo de inativação, temos um problema. Nós perdemos epítopos da estrutura do patógeno e isso faz com que a gente preserve apenas parte da imunogenicidade. Essa vacina é menos imunogênica. O que significa isso? Que ela tem menor chance de gerar proteção. Quais são as desvantagens dela? Não induzem resposta imune duradoura e isso faz com que você tenha necessidade de aplicação de doses de reforço. Quais são as vantagens? Não apresentam, então, risco de induzir a doença, porque o patógeno está morto, tem maior estabilidade do que as vacinas atenuadas. Por quê? Porque você não tem a necessidade de manter o patógeno vivo com temperaturas baixas, e elas são seguras para imunodeprimidos. Por quê? Porque como o patógeno não está vivo, ele não se replica, você não tem chance de a pessoa que é imunocomprometida ou imunodeprimida desenvolver a doença. Quais são os exemplos? Né? Existe uma vacina da coqueluche contra a Bordetella pertussis, que funciona assim. Poliomielite Salk, que é uma intramuscular, que não é distribuída na rede pública no Brasil, só em alguns casos específicos ela é usada. Raiva, tá? Cólera, gripe e hepatite A. Vocês podem falar, raiva só quem toma é animal. Não. Bombeiros, policiais, tratadores de animais, veterinários, zootecnistas, esses profissionais também tomam vacina da raiva, certo? Ela não é distribuída para a população em geral, mas existe essa vacina. Nós temos as vacinas com toxoides. O que é um toxoide? Né? É uma toxina bacteriana purificada e alterada quimicamente por formaldeído. Para quê? Para que ela deixe de alterar as funções fisiológicas. Apesar de perder essa capacidade de alteração das funções fisiológicas, esse toxoide ele tem a estrutura parecida com a da toxina ativa e, consequentemente, ele gera uma resposta imunológica contra a toxina. Quais são as desvantagens? Baixa imunogenicidade. Então, para melhorar isso, o que eu faço? Eu faço uma adsorção. Adjuvantes, lembra? Acabei de dizer. Os adjuvantes são aqueles produtos que melhoram a resposta imunológica, certo? E devido a essa baixa imunogenicidade, mesmo usando adjuvantes, nós precisamos de algumas doses de reforço para gerar imunização. Quais são as vantagens? Elas são seguras, elas não causam a doença, não há possibilidade de reversão de virulência, ou seja, você não vai ter a toxina reaparecendo causando a doença, e elas são estáveis, são menos suscetíveis a mudanças de temperatura, umidade e luz. Quais são os exemplos, né? A gente tem a vacina contra o tétano e a vacina contra a difteria. E aí existe uma outra doença que também pode ser protegida dessa forma, que é o que a gente acabou de ver, que é a Bordetella pertussis. Então, existem dois tipos de vacina, a com a bactéria inativada e com a toxina bacteriana. Hoje em dia, nós usamos essa da toxina. Essa vacina é chamada de DTP.
Também existem as vacinas com polissacarídeo. Nesse caso, nós usamos a cápsula polissacarídica de uma bactéria. Para quê? Porque a partir daí a cápsula vai ser a parte mais externa, ela está por fora da parede celular, e aí isso vai impedir o reconhecimento da bactéria pelo sistema imunológico. Porque essa cápsula, como ela é de açúcar, ela é pouco imunogênica. Então, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos uma vacina com a cápsula, para que o sistema imunológico, então, reconheça mais facilmente essa cápsula, produza anticorpos e isso ajude a proteger contra essas doenças. Quais são as desvantagens, né? Baixa imunogenicidade e ineficaz para lactentes e crianças com menos de 2 anos. Quem são os lactentes? São os bebês que estão sendo amamentados. Quais são os exemplos dessas vacinas com polissacarídeo? A gente pensa na vacina contra o meningococos, grupos A, C, W135Y e vacinas contra os pneumococos. Nós temos as vacinas conjugadas, que elas são produzidas a partir de fragmentos de patógenos conjugados a proteínas carreadoras. O que é uma proteína carreadora? É uma proteína que, ao se ligar ao fragmento, ao antígeno vacinal, vai tornar esse antígeno vacinal, que é um fragmento do patógeno, mais imunogênico, tá? Qual é a vantagem? Melhora da imunogenicidade, e aí eu posso usar em bebês, porque vai funcionar. Menos bebês com menos de 2 anos de idade. Quais são os exemplos? A vacina contra hemófilos influenza tipo B e vacinas contra pneumococos também. Nós temos vacinas de subunidades proteicas. Aí a gente pensa numa proteína específica do patógeno, que é produzida por tecnologia recombinante. Então, eu vou usar uma bactéria que vai receber um plasmídio, e a partir daí ela vai fazer várias cópias dessa proteína para a gente. Em que casos eu uso, né? Em agentes infecciosos que não podem ser atenuados ou inativados. Então, o que eu faço? Como que eu faço isso? Eu pego o gene que codifica essa proteína, essa subunidade proteica, esse pedacinho de proteína, insiro em um bacteriófago, que é um vírus que contamina bactérias, ou num plasmídio, faço uma cultura de células, coloco esse bacteriófago ou plasmídio dentro dessa cultura, deixo com que as células produzam para mim essa subunidade proteica, daí eu faço a purificação do antígeno vacinal recombinante e uso na produção da vacina. Quais são as vantagens? Não causam doença de jeito nenhum, porque é apenas um pedaço da proteína, podem ser usadas por imunocomprometidos e portadores de doenças crônicas. Quais são as desvantagens? Baixa imunogenicidade e necessidade de várias doses de reforço. Quais são os exemplos que nós temos? A vacina contra a hepatite B e as vacinas contra HPV, que podem ser bivalentes ou tetravalentes. A vacina bivalente, ela só protege contra os tipos de HPV que causam câncer de colo de útero. A tetravalente, além de proteger contra os tipos virais que causam câncer de colo de útero, também fazem a proteção contra verrugas genitais causadas pelo HPV. Existem novas estratégias que podem ser utilizadas na produção de vacinas. Aí nós vamos pensar em vacinas com nanopartículas ligadas à ferritina. Isso a gente usa atualmente para fazer vacina contra o vírus da gripe, que é o influenza, tá? Vacinas contra salivas de mosquitos, que sejam transmissores de doenças infecciosas. Então, eu conseguiria produzir ao mesmo tempo contra todas as doenças que esses mosquitos transmitiriam. A gente pensa em vacinas que estão desenvolvendo dessa forma para proteger ao mesmo tempo contra a malária, zika, chikungunya e dengue. E vacina com genes de patógenos. Então, nesse caso, o que nós faríamos? Nós colocaríamos os genes dos patógenos dentro do organismo do indivíduo, essa pessoa produziria os antígenos dentro dela e essa imunidade seria duradoura, tá? Então, essas são estratégias novas que estão sendo desenvolvidas para a gente, então, poder gerar vacinação. Temos também vacinas com plasmídios bacterianos, então, nesse caso, essas vacinas elas já são padronizadas, elas permitem o desenvolvimento rápido de vacinas experimentais,
para doenças infecciosas emergentes ou reemergentes. Então, a gente viu isso acontecer na pandemia de influenza, em 2009, que foi causada pelo H1N1, e na epidemia de Zika vírus, que aconteceu em 2016. Atualmente, as vacinas que estão sendo pesquisadas contra o coronavírus, para proteger contra a Covid-19, também são desse tipo, tá? O que a gente acaba fazendo? A gente pega o plasmídio bacteriano e coloca dentro do organismo para ver se o organismo, então, as nossas bactérias captam esse plasmídio e começam a produzir os antígenos, assim você tem uma imunização rápida. A gente tem vacina de RNA, que a gente está testando em mensageiro, tá? RNA mensageiro, que estão sendo testadas em camundongos e macacos e funcionaram para Zika vírus. Então, você injeta no animal apenas o RNA mensageiro, isso vai gerar a produção, então, do antígeno, que vai gerar a produção de uma imunização. A gente tem o que a gente chama de vacina vetorizada recombinante, que são, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega um pox vírus atenuado, e nesse vírus atenuado, a gente vai introduzir o material genético de outros agentes infecciosos. A gente vai fazer uma quimera, praticamente. E aí, hoje em dia, a gente já usa isso para fazer proteção contra raiva e sinomose. E a gente também vai, em humanos, está testando para HIV, vírus da Zika e vírus Ebola. Acabamos, então, a imunidade adaptativa ativa artificial e vamos começar a imunidade adaptativa passiva natural. Quando a gente fala na passiva natural, é uma transferência de anticorpos prontos que pode acontecer da mãe para o feto. Nesse caso, eu vou transferir IgG. Por que isso acontece? Porque na placenta existe um receptor que permite, é uma proteína transportadora que vai permitir a passagem especificamente de IgG da circulação materna para a circulação fetal. Essa proteína transportadora e esse receptor neonatal, ele é expresso a partir do terceiro trimestre, e isso, então, vai permitir que esses anticorpos sejam transferidos da mãe para o feto a partir do terceiro trimestre. E aí, o que vai acontecer? Ao se ligar ao receptor presente na placenta, esse anticorpo, ele vai sofrer endocitose, certo? E aí, a IgG materna se liga a esse receptor, impedindo a degradação e vai passar para a circulação fetal, tranquilamente, protegendo esse feto. Esse recém-nascido que recebe esses anticorpos prontos durante a gestação, ele vai ser protegido contra todos os patógenos para os quais a mãe dele produziu imunidade, ou seja, pelos quais ela produziu IgG. E esses anticorpos IgG maternos vão permanecer na circulação deste bebê recém-nascido até mais ou menos 4 meses após o nascimento. Em algumas doenças pode ficar até um pouco mais de tempo, pode ser encontrados até 6, 8 meses após o nascimento. Aqui a gente vê o esqueminha que mostra, então, o que acontece. Então, o anticorpo está na circulação materna, ele é endocitado. Assim que ele é endocitado, ele vai se ligar ao receptor. Esse vai formar, então, com essa ligação, ocorre uma diminuição de pH. Essa diminuição de pH, se o anticorpo estiver ligado ao receptor, ele fica protegido. E aí, ele vai passar para a circulação fetal. E aí, a gente tem o quê? Né? A proteção do feto por esses anticorpos maternos. Nós também temos a atividade, a imunidade adaptativa passiva natural devido à transferência de anticorpos IgA maternos para o recém-nascido. Nesse caso, o que acontece? Esses anticorpos vão ser transferidos, esses IgAs, para o recém-nascido através da amamentação, principalmente através do colostro, que é o primeiro leite materno, que é eliminado nos primeiros dias, que ele é concentrado, tá? E o que acontece, né? Esses anticorpos presentes nesse leite materno, quando o bebê for amamentado, no intestino desse bebê recém-nascido, existem receptores intestinais para IgA, que vão então permitir que o bebê faça a absorção
e que esses anticorpos sejam transferidos para a circulação do recém-nascido. Esses anticorpos vão proteger o recém-nascido contra patógenos gastrointestinais até os 6 meses de idade. É muito interessante, isso é muito importante, isso mostra uma das principais funções do aleitamento materno, da amamentação, que é o quê? Proteger o bebê contra infecções intestinais, impedindo que eles morram de diarreia infantil. Além disso, nós temos a imunidade adaptativa passiva artificial. Ela começou a ser utilizada no início do século XX. Nesse caso, no começo, a gente usava anticorpos heterólogos contra tétano e difteria. O que é heterólogo? É um anticorpo produzido por outra espécie, certo? Contra tétano e difteria. Eles foram os primeiros a serem utilizados. Os anticorpos heterólogos ainda são utilizados até hoje, no caso, por exemplo, né, de proteger contra a picada de animais peçonhentos. Eles são produzidos, nesse caso, por cavalos, certo? Nós temos, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou a se utilizar a imunoglobulina humana ou anticorpos homólogos. Por que homólogos? Porque são produzidos pela mesma espécie. Só que nós tínhamos vários problemas, porque às vezes isso gerava a morte do paciente. E em 1981 foi desenvolvida a primeira imunoglobulina intravenosa humana, tá? Que era purificada e que não gerava problemas ao ser utilizada. Porque no começo eles faziam o quê? Eles colocavam praticamente na Segunda Guerra Mundial o soro do paciente inteiro, do jeito que tivesse. É claro que acabava matando o outro. Nós temos também os anticorpos monoclonais humanos, que a gente chama de MAB, que tem maior vida, meia-vida. O que significa isso? Eles têm uma durabilidade maior e têm baixa toxicidade. Eles são usados hoje em dia para várias doenças. A gente usa hoje em dia para proteger de infecção, em caso de acidente ocupacional, por exemplo. A gente pode usar para HIV, para hepatite B, tá? Eles são usados em várias condições. Então, o uso pré-exposição de imunocomprometidos, a gente pode usar. Pós-exposição a um determinado patógeno ou toxina. Então, o paciente, quando a gente fala em pós-exposição, eu estou pensando, por exemplo, em uma pessoa que ela está sofreu um acidente ocupacional. Pré-exposição, eu penso no imunocomprometido, para protegê-lo, já que ele não pode ser vacinado, eu posso usar um soro, tá? Que seria que contém anticorpo pré-formado. A gente também usa quando não existe vacina contra esse patógeno e quando a vacina não é 100% eficaz. Quais são os exemplos que nós temos, né? Imunoglobulina humana normal, que é imunoglobulina total, ou globulina hiperimune, específica do organismo. A gente usa para hepatite A, hepatite B, raiva, sarampo e varicela, tá? Nós podemos usar em todas essas condições. Lembrando que a varicela é a catapora. Aqui eu coloquei o uso dos principais soros que nós temos. Então, soro antiofídico e similares, que seriam soros utilizados para proteção após picada, né, de agentes de animais peçonhentos. Então, tratamento pós-picada. Soro de Rogan, evitar a sensibilização de mulheres RH negativo por eritrócitos fetais RH positivo, gerando problemas em futuras gestações. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no próximo vídeo de vocês, tá? Então não fiquem preocupados, vai estar bem explicadinho. IgG antitétano, que é utilizado para proteção passiva após acidentes com objetos enferrujados. E IgG antirrábica, tratamento de indivíduos feridos por animais potencialmente raivosos. Então, aquele animal que você não sabe se você foi vacinado ou não, você pode tomar o soro antirrábico. Tudo bem? E por hoje nós acabamos.